O Mauro falou um monte de coisas perfeitas e, portanto, não vou repeti-las. Eu só quero acrescentar uma coisa. Mais uma vez, ficou bem claro que o jogador brasileiro é despreparado para decisões. Ontem o Atlético Mineiro perdeu para um time de um país... não acredita nisso, Pois de um país... ele não tem nem como jogar lá, ele já está achando um jeito de jogar. Eles não sabem se vão para La Paz, mas o presidente está falando que não quer levar em La Paz porque seria abusar da vantagem, então estão pensando em Sucre, não dá nem para jogar lá. O Atlético Mineiro, a folha de pagamento do Atlético Mineiro representa mais ou menos 5% do PIB da Bolívia inteira. E o Atlético conseguiu ser eliminado por esse time. O que é isso? Medo. Medo. Os jogadores brasileiros são medrosos. Ontem, quando o Tite falou, eu tive que colocar, ele falou, você escolheu o Egídio por quê? Não escolhi o Egídio. Ele teve coragem de bater e os outros afinaram. O Cuca falou isso. Então... Tem até uma imagem dele conversando com o Luan que dá a entender que ele fala assim, pô Luan, você poderia, você poderia ter batido a penalidade, você é batedor de pênalti, o Egídio não é. Toda hora a gente vê isso. Toda hora a gente vê isso. Né? A leitura labial. Toda hora a gente vê isso, vimos aquele vexame do Thiago Silva. O que é isso? Há uma autossuficiência no Brasil, além da história dos treinadores não se prepararem, que agora felizmente está quebrando por causa dos vexames que o Brasil está dando, mas aquela história de eu sou o psicólogo do time. Os caras, eles têm uma dificuldade de entender que o cara, quando ele assume o status profissional de um jogador de futebol, quando ele começa a ganhar mais, quando ele começa a ser mais reconhecido, arrumar um monte de mulher, ter um carro novo, em mil casos que eu adoro, porque são pessoas humildes que crescem profissionalmente, isso é ótimo, é legal. Então eu não me invejo, acho que o jogador tem que ganhar o que ganha, porque ele é uma atração, ele leva público. Ninguém ganha o que não merece. Mas ele precisa ser preparado para isso. É uma mudança de status. O cara estava acostumado a jogar na vilinha lá da casa dele, de repente pega um estádio que tá todo mundo olhando para ele com o negócio, pô, é o Real Madrid da América, por exemplo. E aí você vai, tá no teu pé para decidir aquilo. Isso precisa ser preparado desde a base. Isso é... Nossa, na Alemanha é tão claro, em todos os lugares do mundo, nos Estados Unidos, em todos os esportes. O brasileiro, quando ganha, o Bruno outro dia observou isso, é verdade. Quando o atleta brasileiro, de qualquer modalidade, ele faz um salto ou uma luta, alguma coisa, quando ele vence, ele respira aliviado. Consegui. O outro vibra. Porque o cara não está preparado para aquilo. É um inferno. Jogam na mão dele e falam, vai, resolve. Alguns caras têm uma personalidade inata e já resolve, tipo o Vampeta, nunca teve problema. Mas isso é inato, isso é do cara. O Neymar nunca ligou. Mas tem cara que encolhe. Você tem que preparar todo mundo para que você chegue com o máximo de possibilidades. Ontem, dentre outras razões da derrota do Palmeiras, o time afinou. Mas não é que afinou porque os caras são covardes, afinou porque não estão preparados para isso. E está na hora do Brasil evoluir nesse aspecto. Já que os treinadores estão começando a entender que eles precisam fazer cursos, que eles precisam treinar, que eles precisam conhecer, que eles precisam usar tecnologia. Demorou para entender isso aí, né? Então nós estamos nesse abismo de Chapecoense para Barcelona que a gente viu no meio de semana, ou Santos e Barcelona. Está na hora de entender que é um ser humano. O professor Manuel Sérgio, que é o guru do Mourinho, sempre diz, não existe chute, existe ser humano que chuta. Não existe cabeçada, existe ser humano que cabeceia. Por trás de cada movimento de um jogo de futebol há um ser humano. Se esse cara não estiver estabilizado, ele vai fazer errado. Se ele não estiver estabilizado, ele vai perder a confiança. E perdendo a confiança, não consegue jogar. Enquanto não entenderem isso, o Brasil, que tem a mesma proporção de diferença de grana que nós temos com a Europa, quando a gente fala, o Barcelona é assim porque o cara escolhe qualquer jogador, o Manchester City é assim, o cara escolhe qualquer jogador. Aqui também. Qualquer técnico brasileiro pode escolher qualquer jogador da América. Qualquer um. Tanto que o Mena joga no Sport, tanto que o Alione é reserva do Bahia, tanto que o... Tem 4 do Atlético Nacional que foram campeões que estão aqui e o técnico está vindo também. Isso, os caras vêm, o Brasil contrata quem ele quiser, a diferença é enorme. Então, como nós disputamos torneio daqui da América do Sul, nós podemos contratar quem nós quisermos, na mesma proporção que o Guardiola escolhe quem ele quer pro time dele. Só que o Guardiola é muito melhor, só que o Barcelona é muito melhor. E aqui a gente vive perdendo para Jorge Wilstermann, para Barcelona de Guayaquil, para Tolima, para Nacional do Paraguai, para Guarani do Paraguai. E por aí. Não, claro que não. Você acha que o Barcelona seria eliminado pelo Apoel? Jamais. Você pode perder um jogo ou outro, mas em 2 jogos não tem erro, é só ver os caras que chegam sempre. E o Brasil, o Bruno tem até uma estatística disso, o Brasil para chegar numa semifinal é um inferno. O ano passado chegou o São Paulo e nos outros anos nem chegou, 2015 o Inter, 2014 ninguém.
Aí, vê se pode isso com tudo que se investe no Brasil. Então, enquanto não entenderem que se não der estabilidade emocional para o ser humano, a coisa não anda, não vai ter jeito, vai ficar nisso. Não adianta, o professor Vila falou, até com ironia, mas ele tem razão. Qual foi a técnica psicológica do Palmeiras ontem? O Tite agachado, o Cuca agachado, com a calça roxa, com as mãos voltadas para o céu e beijando a cabeça de um careca, que era o Omar Feitosa. É essa a tática psicológica do futebol brasileiro. Aí é impossível, né? É muito primário. Eu não tenho nada contra esse tipo de cabalismo, porque eu sou assim também. Mas eu me preparo, eu estudo e aí faz um pouquinho de cabalismo. Não tem problema nenhum. Agora, só isso não funciona. Passou da hora de a gente fazer o psicólogo com WhatsApp como se fazia na Copa de 2014.